Olá, boa tarde a todos, sejam bem-vindos aqui à nossa live. Meu nome é Luciano Dávila, eu sou professor de Educação Física, aluno do mestrado da Unimep, no curso de Ciência do Movimento Humano, membro do grupo de pesquisa do NUPEM, o Núcleo de Pesquisa em Movimento, que está promovendo aqui essa live hoje. Estamos ao vivo no Facebook, pela fanpage do NUPEM, sejam todos muito bem-vindos hoje nessa tarde especial, e o objetivo é trazer esclarecimento, informações sobre saúde, sobre qualidade de vida e de uma forma específica, falando sobre nutrição, alimentação saudável, tudo nesse período agora de quarentena. Mais um bate-papo aí bem descontraído, né? E também vamos fazer relações aqui com a atividade física, com as doenças crônicas e o que mais interessar a você aí que está nos assistindo aqui hoje nessa tarde. Para isso, então, eu vou passar a palavra, então, para a nossa convidada, a doutora Maria Luísa Belotto. Boa tarde, doutora, seja bem-vinda a essa live. Boa tarde, muito obrigada pelo convite e por estar participando aqui hoje comigo, me ajudando, então, a fazer essa transmissão, onde a gente possa abordar o tema alimentação saudável nesse momento de quarentena, onde várias dúvidas surgem, né, a respeito de como se alimentar bem, manter um bom sistema imunológico, né, e procurar não engordar tanto, se a gente puder não engordar, e quem quer melhorar um pouquinho mais a alimentação, se envolver um pouco mais com a própria alimentação, eu acho que a gente vai conseguir conversar um pouquinho a respeito disso hoje aqui. Eu agradeço muito o convite do Núcleo de Pesquisa da Unimep, o NUPEM, em Movimento Humano, né, o Núcleo de Pesquisa em Movimento Humano, que me convidou e me deu a oportunidade para falar hoje aqui para vocês. Muito obrigada. O prazer é nosso, doutora. Deixa eu aproveitar, então, enquanto o pessoal... Boa tarde, Selma, Rafael, Thaís, o pessoal está chegando aqui, doutora, deixa eu aproveitar e fazer uma apresentação formal aqui da doutora, então, que vai hoje nesse bate-papo falar com a gente sobre nutrição, sobre alimentação, vários temas aí. Bom, doutora Maria Luísa, conhecida como Malu, é graduada em nutrição pela Universidade Metodista de Piracicaba, possui doutorado, tá? Na Universidade de Catalunha, na Espanha. Legal, experiência na área de nutrição, com ênfase em nutrição esportiva, ex-docente dos cursos de nutrição e educação física das faculdades de Metrocamp, de Campinas, atuou como pesquisadora, colaboradora na área de obesidade e inflamação no Laboratório de Fisiologia do Exercício, FISEX, da Universidade Estadual de Campinas, da Unicamp. Atualmente realiza atendimentos em consultórios e consultorias para academias de ginásticas e clubes esportivos. Foi também, né, doutora, contemplada com a bolsa de pós-doutorado da Unimep. E, doutora, com um currículo tão extenso desse, né, como que você consegue aí conciliar o atendimento no consultório que você tem realizado, fazer o papel também de pesquisadora, ler, escrever, participar das palestras e ainda estar com a gente aqui na live, doutora? Como você consegue aí conciliar tudo isso? Fala um pouquinho para nós aqui enquanto o pessoal está chegando. Ok. Eu acho que faltou uma parte aí no meu currículo onde diz que eu sou mãe, né? E aí, você sendo mãe, aí sim você tem que ter o tempo um pouquinho desdobrado para dar tempo, né? De estudar, trabalhar, se cuidar da família, cuidar da casa, né? Então, a gente se organiza, e quando a gente se organiza, essa é uma das questões que a gente vai estar anunciando aqui hoje, é a questão da organização, né? Eu acho que tudo dá certo quando você se planeja. E a alimentação não é diferente, né? A gente tem que programar aquilo que a gente vai comer. E atualmente, Luciano, eu não estou dando aula no curso de graduação, que é um trabalho que requer muito tempo, muita dedicação, horas, né, de trabalho, e sim apenas na pós-graduação, né, em momentos do ano específicos, assim eu consigo conciliar o meu trabalho e todas essas funções que a gente comentou agora.
Mas uma coisa que eu não deixo de fazer por conta de ser acadêmica, né, de trabalhar como acadêmica até hoje, é reunir as informações do dia a dia e tentar, então, sistematizá-la e estudá-las de maneira científica. Eu gosto muito de fazer isso e é nesse sentido que eu trabalho atualmente. Perfeito, perfeito, muito bom, doutor. O pessoal está chegando aqui na nossa live, tem bastante gente aqui já se manifestando, tá? E, bom, eu também gostaria de falar, doutora, um pouquinho do projeto, o projeto Bem-Estar, é um projeto que a gente está desenvolvendo, inclusive, em parceria, né? Onde a gente tem como a nossa coordenadora, a doutora Ruth Stanislava Toloca, e membros também desse grupo importante, como o doutor Paulo Eduardo Neves, a doutora Rosângela Perlencha, o doutor Alex Harley Crisp, e também toda a equipe também de professores, mestrando, né? Nós temos aí a fisioterapeuta Thais, temos aí o professor mestre Rafael Calazans, também a Rafaela Correia, toda essa equipe que está trabalhando nesse projeto, que é um projeto muito legal, que tem como objetivo levantar informações aí, né, para que a gente, nós, o grupo, os pesquisadores, possam aí dar uma devolutiva à população, procurando contribuir de alguma maneira, né? Então, a gente tem o projeto do inquérito, bem-estar, depois a gente vai, na hora que nós tivermos aqui no andar aqui da nossa live, a gente vai voltar a falar um pouquinho, da pesquisa, mas eu queria reforçar a importância de toda essa equipe por trás desse projeto Bem-Estar e também por trás do núcleo de pesquisa, né, do NUPEM. Antes de mais nada, e dizer que nós tivemos, diante de todas essas pessoas envolvidas, né, que você anunciou agora, a perda de um grande participante, companheiro, colaborador, que é o professor Ademir Demarco, né? Ele acaba, acaba. Hoje, precisamente, faz uma semana, né, da sua morte, né, da sua partida, e eu gostaria, então, se a gente pudesse fazer essa live em homenagem a ele, eu acho que seria mais do que justo e simples, né, porque é um professor aqui da Unicamp, foi da Unimep muitos anos, muito querido, né, e participou ativamente desse projeto também, com cabeça pensante, e se pudesse atuar, estaria atuando conosco. Perfeito, doutora, muito bem lembrado. E fica então aqui as nossas homenagens ao doutor Demarco, a toda a família, em nome da doutora Ruth, de toda a equipe do NUPEM. Muito bem lembrado. Então, vamos avançar, então. Nós já temos aqui um grupo bom aqui participando, e eu gostaria de começar, já que nosso tema é alimentação saudável, né, em período de quarentena, eu gostaria de fazer uma pergunta, dar início à nossa live, doutor, fazendo uma pergunta, né? Para que a gente possa entender a importância da nutrição e da alimentação, né? Então, qual que é essa relação, doutora, entre a alimentação e o sistema de defesa imunológico? Para a gente, de uma maneira bem simples, né? O sistema imunológico, então, é o sistema de proteção do nosso corpo, né? Então, quando a gente está bem, a gente está com esse sistema íntegro, fortalecido, ele contribui nos protegendo. Então, o sistema imunológico é um sistema de proteção. Como que a alimentação ela entra e como ela pode, então, contribuir com as pessoas, doutora? A alimentação, ela contém os alimentos que nós chamamos de alimentos funcionais. E o próprio nome diz, se ele é funcional, é porque ele tem uma funcionalidade no nosso corpo, em algumas funções orgânicas específicas. É claro que todo alimento tem a sua funcionalidade, porém, alguns são capazes de modelar algumas funções orgânicas, para bem ou até para mal, né? Então, o sistema imunológico, ele depende de substâncias químicas que estão presentes nesses alimentos. Portanto, elas são fundamentais se a gente quiser manter um bom sistema imunológico.
Mas aí as pessoas associam, né, porque a relação alimento e sistema imunológico é tão ligada, as pessoas pensam que apenas por ter uma boa alimentação já basta para ter um sistema 100%, né, o sistema de defesa 100%. E às vezes isso não acontece, né, já vista os problemas genéticos endógenos do indivíduo mesmo, que pode ele mesmo ter um desequilíbrio e atacar o seu próprio sistema imunológico, né? Então, existem diversas variáveis que atuam a favor ou contra o sistema imunológico. Então, nós temos a atividade física, que além dos alimentos também atuam a favor, mas nós temos diversas atividades, como eu poderia classificar, não tão bacanas assim, que poderiam prejudicar-nos. Por exemplo, se eu não durmo à noite, se eu fumo, se eu não faço atividade física, se eu tenho uma alimentação que favorece o ganho do peso, por mais que eu tenha aqueles alimentos que eu vou falar agora quais são, que tem essa funcionalidade para o corpo, né? Se eu comer em excesso, eu vou acumular um peso em forma de gordura. Então, isso vai ser prejudicial para mim, por melhor que eu coma. Então, manter um peso adequado, o estresse conta muito para que o seu sistema imunológico se mantenha saudável. Então, pessoas estressadas, né, ansiosas, isso também afeta, né? Então, são práticas diárias, né, saudáveis, mais alimentação. Eu só queria chamar, então, a atenção para esse fator que a gente costuma pensar, então eu vou tomar um polivitamínico, ou eu vou comer super bem, que eu vou estar com o meu sistema imunológico 100%. Mas, por exemplo, agora, com a presença do Covid, né, nós vemos que pessoas saudáveis também têm grandes problemas imunológicos, né? Mas, com certeza, se a gente puder minimizar, ter uma boa alimentação e um bom controle de peso, puxa vida, como se conta para o sistema imunológico? É muito importante. Perfeito. Como a senhora bem salientou, a doutora, a questão do estresse, né, é um fator aí muito impactante, né? Ele altera todo um sistema fisiológico, né? E quais alimentos, então, doutora, sugere aí para de uma forma isso venha a contribuir com o sistema imunológico? É muito importante o equilíbrio de todos eles, né? Não adianta eu saber, então, que uma coisa é boa, que eu vou falar agora, calma, segurem aí as ansiedades, né? Se eu comê-lo em excesso, eu posso ter problema também, tá? Então, a gente tem que prestar atenção que a diversidade, né, faz a grande diferença. E quais são eles, então? Vamos começar um a um. Existem vários grupos de alimentos. O nutricionista, o profissional que estuda alimentação, pode classificar os alimentos em vários grupos. Alguns fazem essa divisão em apenas 5 grupos, outros fazem em 9 grupos. A gente vai estar falando um pouquinho de cada um deles. Nós temos os famosos carboidratos, né, que seria pão, arroz, macarrão, os tubérculos, que é a batata, a mandioquinha, né? E nós temos aqueles carboidratos que são considerados bons e outros considerados ruins. De uma maneira bem prática falando, não é bem assim, né? É o que eu estou falando, se eu comer em excesso algo que é bom, eu posso ter um efeito maléfico também, mas eu tenho aqueles carboidratos que entram lentamente na minha corrente sanguínea, ou seja, a absorção deles, uma vez que eu ingiro, se dá de maneira lenta. Esses são os considerados bons. Então, nós temos o carboidrato, mesmo que seja trabalhado pela indústria, que contém fibras. Então, o pão integral, bolacha, macarrão, todos que são integrais, eles favorecem o nosso sistema imunológico. E todos aqueles que entram devagarzinho, que são aqueles que contêm uma presença significativa de fibra, também vai contar a favor para nosso sistema de defesa. Quais são eles? Batata doce, o cará, o arroz integral, e por aí a gente poderia listar vários, né? Aí você me pergunta, mas carboidrato para o sistema de defesa? Sim, principalmente pela presença das fibras. E as fibras trabalham indiretamente a favor do sistema imunológico. Elas conseguem, Luciano,
fechar a trama intestinal para passagem de substâncias indesejadas. Então, se eu consigo peneirar a passagem de substâncias que eu não quero para dentro, eu já alivio o meu sistema de defesa. E, por outro lado, eu consigo fazer com que algumas fibras, elas fermentem ali na parede intestinal, onde se encontram diversas bactérias. E o produto dessa fermentação é uma substância que é energia para as células do sistema imunológico. Então, o carboidrato, quando bem consumido, quantidades adequadas, né, e de uma boa qualidade, vamos dizer assim, com a presença da fibra, mesmo que ele não tenha fibra, quer ver? O arroz branco, se eu comer com um alimento que contém fibra, como feijão, eu já vou ter um grande fator positivo, né, por conta da fibra. E aí, se eu não comer em excesso esse carboidrato, tá tudo certo. Isso falando desse primeiro grupo. Logo, nós temos... Posso seguir? Ou você quer fazer alguma pergunta? Posso seguir? Sim, eu só vou te interromper, eu queria só te interromper um minuto, aproveitando essa questão do carboidrato, das fibras, que é muito interessante essa informação. E a pergunta é assim, a partir da ingestão dessas fibras, desse carboidrato, eu altero o meu consumo de água, ou seja, eu devo beber mais água em relação a isso? Tem relação ou não? Sim, é importante que a gente tome água, porque se a gente não colocá-la junto com a fibra, pode ser que o negócio fique meio empacado mesmo. Perfeito, né? Perfeito. É assim, eu estou falando numa linguagem bem simples, que é para todo mundo entender e para a gente ter ideia mesmo. Não adianta comer um monte de fibra, mas eu não dou ajuda da água. Trava, pode ser que trave. Tá? Algumas pessoas mais que outras, mas é muito importante a presença da fibra, inclusive para essa fermentação, né? E para o trânsito intestinal. Então, se eu tenho um bom trânsito, e aí eu te falo, a gente tem que falar, a nutricionista sempre fala, comer tem que sair, né? Então, espera que saia todos os dias. Esse é o normal. Se puder sair mais do que uma vez, melhor ainda. Então, até 3 vezes por dia a gente considera como normal, né? Acima disso já é um fluxo acelerado das fezes. Então, é muito importante a gente fazer essa limpeza, né, do nosso sistema, do que está entrando, do que está saindo. É muito importante. Legal. Doutora, só aproveitando aqui esse início nosso da live, nós estamos com o pessoal chegando aqui, o Joel, o Vitor, a Beirê, a Marta, boa tarde a todos vocês, obrigado pela participação de vocês, a Selma, na nossa live. Eu só quero lembrá-los que vocês podem interagir conosco, nós estamos aqui um bate-papo, eu e a doutora Manu, e vocês podem digitar aqui no chat, né, ao lado, aí no Facebook, a sua pergunta, porque aí eu vou colocá-la aqui, eu vou retransmiti-la na nossa live aqui ao vivo, tá bom? E aí a doutora e nós aqui juntos aqui vamos procurar esclarecer e tirar as suas dúvidas, tá legal, pessoal? É importante participar, fiquem à vontade, esse é o objetivo da live, tá bom? Mas, mais uma vez, obrigado aí, o pessoal está chegando, a Elaine também, sejam bem-vindos. Doutora, desculpa te interromper, você estava no meio ali da conclusão ali. Não, a gente vai passar para o segundo grupo alimentar. Inclusive, eu queria só dar uma olhada aqui no relógio, são 4h18, e se deixar, eu vou falar até o final. Então, por favor, participem para que a conversa seja realmente um vai e vem, né? E eu possa saber mais ou menos qual é o interesse, né, do pessoal aí que está nos assistindo. E é bem legal, doutora, que essa live está sendo gravada, depois ela vai ser compartilhada também no site do PEN, será compartilhada também no canal do YouTube e na própria página do Facebook. Tá? Então, aquele que não teve a oportunidade de estar aqui ao vivo, mas vai depois ter a oportunidade de assistir e colher, aproveitar todas essas informações aqui. Você doutora continuar falando. Vamos lá, conclui aí, desculpa, eu interrompi. O pessoal aí, por favor, dá um alerta aqui para a gente, tá? Pode seguir. Bom, seguindo a linha das fibras, eu vou pular para um próximo grupo alimentar que é fundamental, né? Que é as frutas e verduras.
tanto cruas como cozidas. E elas, além das fibras, elas colaboram com a presença de vitaminas e minerais. Colabora ou não? Contribui e muito com a presença de vitaminas e minerais. Então, para eu conseguir tudo que meu corpo precisa num dia alimentar, eu deveria comer esses alimentos nas duas principais refeições, que é almoço e janta. Né? E aí, o que a gente vê, Luciano, no dia a dia, as pessoas falam, mas eu como fruta, só como banana. Ou toma suco de laranja. Mas temos aqui no país uma diversidade imensa de frutas e a gente costuma comer as frutas da época, que são mais baratas, né, inclusive, e mais gostosas. Então, mas fruta é caro, eu não consigo comer. É uma questão de organização, e eu sempre faço essa comparação. Você pode ir numa lanchonete e pedir uma Coca-Cola de R$4, mas você não pode comprar um saquinho de 3 quilos de laranja por R$4 e ir chupando, depois do almoço, depois da janta, chupar uma laranja. Aquele bagacinho da laranja é incrivelmente bom por conta da fibra do tipo solúvel, que é aquela fibra que fermenta no intestino e vai levar energia para o nosso sistema imunológico, além da vitamina C, né? Então, todos os dias nós temos que ter uma fruta fonte de vitamina C, por exemplo, mas a gente indica pelo menos 3 frutas ao dia e saladas e legumes cozidos 2 vezes por dia. Aí você fala, mas tudo bem, eu como salada, como alface e tomate. Primeiro que mas está na nossa cultura, né, comer o alface com tomate. É mais fácil, né, talvez. Tem um bom preço, depende, às vezes o tomate está lá em cima, o valor, né, a gente também tem que ficar de olho nisso. Mas a gente tem muito mais do que alface e tomate, e a preguiça às vezes toma conta. Então, eu sugiro que tendo um alface e tomate e um legume cozido, variado, né? Por exemplo, mas eu tenho que comer como se eu estivesse num restaurante. Não, se você fizer um repolho, vai durar por alguns dias, quando terminar aquele repolho, você compra outra coisa, entendeu? É esse tipo de variação que nós dizemos. Não é porque você vai repetir no almoço, na janta, no almoço do dia seguinte, e até na janta do dia seguinte. Tudo bem, não tem problema. Mas o legal acabou o repolho, eu vou para outra coisa, entendeu? Entendi. E essa verdura cozida ou legume cozido, eu consigo comer uma quantidade de fibra muito grande, porque eu estou abrandando a fibra e eu estou concentrando ela. E alguns perguntam, mas a cocção não se faz perder as vitaminas, né? Não se perde na cocção? Se perde, mas a quantidade que a gente come em comparação com o cru é muito maior. Então, é muito válido. Além da variedade, a quantidade, as vitaminas todas e as fibras. Então, repetindo, 3 frutas ao dia, saladas cruas ou legumes cozidos no almoço e no jantar. Mas hoje eu pulei a salada, tudo bem? Tudo bem. Às vezes um dia ou outro a gente não pula. Mas eu tenho verdura cozida que sobrou de outra refeição. É ela que você vai buscar naquela refeição. Então, a gente pede, sim, almoço e janta, a presença desses alimentos. Ok? Perfeito. Continuidade? Tem alguma pergunta a respeito? Não, achei muito interessante. É bom que são exemplos práticos, né? E alimentos ali acessíveis, né? Tem sim uma pergunta aqui da Nani. Deixa eu colocar a pergunta aqui, né? Doutora, já que a senhora está falando sobre carboidratos, para quem tem intestino preguiçoso, como deve ser a ingestão dos tubérculos e outras fontes de carboidrato? Elaine Lima. Elaine, a querida, essa Elaine que eu estou dizendo, Elaine, é a nossa querida Nani, uma professora de educação física também, queridíssima. Legal. Um forte abraço aí à nossa colega Nani, e obrigado por estar aqui na nossa live participando, né? Eu agradeço também. Sim. Pois é, Nani.
é o que a gente comentou, é a questão da quantidade do alimento que você vai comer e da presença da fibra deles, né? Então, por exemplo, nós temos carboidratos onde a presença de fibra, ela é pequena. E então, se a pessoa tem uma propensão a ter o intestino preso, pode ser que isso atrapalhe. Eu vou dar um exemplo. Sabe aquelas bolachas secas, bem secas, né? Ricas em farinha, que seria o sequilho, a bolacha de maisena, quando consumida em grande quantidade, e se você não toma água, e você já tem uma propensão a ter o intestino preso, tem que ver o porquê o seu intestino está preso, né? Quais são as bactérias que estão habitando o seu intestino, de acordo com os alimentos que você está proporcionando para o seu corpo. Porque dependendo do alimento, eu tenho um tipo de flora intestinal. Né? Então, isso é uma grande questão. Como eu estou nutrindo as minhas bactérias, por isso que nós temos alimentos pró- e pré-bióticos, tá? Que são alimentos que alimentam as bactérias colônicas, favorecendo uma flora do bem ou favorecendo uma flora do mal. Né? Então, esse carboidrato, por exemplo, que tem baixo teor de fibra, a gente pode ter as opções integrais, ou a gente pode comer com a casca. Por exemplo, a batata com a casca. Na casca da batata, nós temos um alto teor de fibra solúvel, que é aquela fibra que fermenta e que proporciona energia para o sistema imunológico. Tem até um nome, viu, Luciano? É ácido graxo de cadeia curta, que é o tal do butirato, que eu estudei muito na Unimep quando eu estava com a professora Cláudia. Né? Por isso que eu bato na tecla, porque a gente realmente estudou esse fato. Nós queríamos saber se aqueles atletas que consumiam mais fibras solúveis tinham melhor sistema imunológico do que aqueles que não comiam. E a gente viu uma correlação positiva. Por isso que eu realmente coloco esse tema em evidência, porque realmente ele é importante. Então, aqueles carboidratos que eu não tenho um alto teor de fibra, como é aquela batata inglesa, eu vou procurar comer com a casca. Muita gente não gosta, mas existem receitas que a casca fica muito gostosa. É uma questão de hábito também, ou de buscar outra opção. A gente tem várias opções. Eu falei, eu não gosto de arroz integral, tudo bem, mas se você come um arroz branco com feijão, tá tudo certo. O problema é quando você come o arroz branco com batata e sem salada, sem a presença dessa fibra, né? Então aí a gente puxa a orelha mesmo. Olha, cadê a fibra? Quer comer arroz branco porque não gosta do integral? Tudo bem, mas vamos comer direitinho as outras coisas. Aí quando começar, mas não gosto disso, não gosto disso, não gosto disso, aí é momento da gente trabalhar o psicológico e rever. Será que foi um hábito criado desde pequeno? Será que a gente consegue mudar isso ao longo do tempo? É um trabalho muito lento do nutricionista quando a gente tenta orientar a pessoa a inserir novos alimentos na sua rotina. Legal, Então, doutora. não sei se eu respondi. Tá, Não, Nani? Tá? a Nani agradeceu, obrigado pela resposta, a Nani. Acho que atendeu sim, atendeu o anseio dela sim. Uma outra questão aqui, doutora, do Marco Antônio Coelho, que está participando com a gente aqui na live. As crianças estão em casa, né? As crianças, né? Porque com essa questão da quarentena, obviamente não está tendo aulas, né? As aulas são por videoconferência e por aí vai. Então, quando as crianças estavam na escola, tinha aquela rotina da alimentação escolar e tudo mais. Agora as crianças estão em casa. E a pergunta do Marco é justamente nessa linha, né? Ele queria que a doutora desse alguma orientação sobre a educação alimentar das crianças, já que eles estão o tempo todo em casa, né? Primeiramente, obrigada, Marco, por participar. O Marco é meu esposo, então não sei se está valendo. Não, mas ele sabe muito bem, Luciano. É uma coisa que acontece aqui em casa, que a criança que tem bons exemplos dentro de casa, elas saem prontas, né, para a vida em relação à alimentação, né? Então, a maioria das pessoas que não tem esse acompanhamento ou não tem
o debruçamento dos pais em relação à qualidade alimentar do seu filho, a gente percebe que esse cuidado existe quando eles são muito pequenos, mas a partir do momento que eles começam a crescer em festinha de aniversário, ficar na casa de um, e comer na escola porque fica o dia inteiro na escola, e depois a mãe também está trabalhando, não consegue fazer uma janta adequada, isso vai se perdendo, né? E quando você tem uma família onde todos ali cuidam da sua própria alimentação, dão atenção devida a esse tema, a essa questão, aí você vê que a criança, ela adquire bons hábitos para a vida. Então, é importante. Então, trabalhar uma criança que já não come bem agora, na adolescência ou pré-adolescência, está quase passando do momento da gente trabalhar isso, mas nunca é tarde. Se a gente tenta consertar indivíduos de 60, 70, 80, como não uma criança que ainda está em desenvolvimento? Então, o exemplo que ela tem desde casa é o que conta. Então, se as mães estão escutando isso agora, por favor, vamos tentar colocar lá o integral nos carboidratos, as fibras, pelas frutas e verduras e legumes, que até aqui nós chegamos. Aí agora a gente vai começar a falar dos outros itens, que seriam as proteínas animal e vegetal. Sim. Ok? Para o sistema imunológico também. E só, Luciano, um pouquinho, voltando para as frutas e falando da funcionalidade dos alimentos, como a gente iniciou essa conversa, nós temos frutas que são extremamente concentradas nessas substâncias que nós chamamos de substâncias bioativas, né? Porque elas realmente conseguem, vou usar uma palavra, não sei se vocês vão entender, elas conseguem modular a resposta imunológica, né? E trabalhar diversas reações químicas no nosso organismo que acabam ocorrendo, né? E são reações, às vezes, danosas. Por exemplo, se você faz um exercício durante muito tempo, não digo no dia, digo por anos e anos, de maneira muito vigorosa, nós temos um aumento de produção de radicais livres, ou mesmo que não seja tão vigoroso assim, é normal que essas reações aconteçam, né? Que os lixos metabólicos sejam eliminados devido a todas as reações que acontecem no nosso corpo. Então, esses alimentos atuam neutralizando esse lixo metabólico. Então, existem frutas, principalmente aquelas vermelhas, né, os silvestres, que para a gente aqui é um pouco caro, porque elas não são tão comuns. Morango, sim, mas framboesa, as berries todas, né, a blueberry, não sei se eu... a mora nós temos também, dependendo da localidade, né, em grandes centros menos, mas nas cidades de interior, que é o que a gente tenta abranger agora, nesse momento, nós temos aí as árvores frutíferas, que dá para a gente usufruir delas. A jabuticaba, só que é uma pena, ela dá poucas vezes durante o ano e vem rápido e vai embora Sim, rápido. É muito rápido. Mas por isso que a gente procura buscar aquela fruta da sazonalidade. Para quê? Para ter essa variedade de vitaminas, que cada uma é característica e tem. Então, aquilo de falar, o alimento tem a cor, que significa a vitamina que ele tem. Pois sim, né? Então, e se eu não conseguir o vermelhinho da frutinha, eu tenho o vermelho do tomate, que é considerado também uma fruta, eu tenho a berinjela, eu tenho a beterraba, eu tenho o rabanete, que são todos roxinhos, tenho o repolho roxo, que às vezes são legumes ou alimentos que a gente esquece, né, de pôr no nosso carrinho de compra. Sim. Então, a gente diversificar e deixar aqueles pratos super lindos. Aí quem olha fala, nossa, mas é caro comer bem. Não, não é caro. Busca coisa da época, saiba onde é que tem, né? Que a gente consegue fazer coisas incríveis. Mas é aquilo, organização, saber onde custa mais barato, onde tem mais bonito. Você não vai comprar todos os itens da sua compra num único lugar. Muita gente faz isso. Mas se você parar para pensar, questão de custo, qualidade, você teria que ir em 2, 3 lugares. Por aí. Então, assim, nós temos uma riqueza muito boa, não é caro,
mas falta aquela organização que a gente estava comentando. Perfeito. E as crianças gostam de participar da cozinha. Elas gostam de colocar a mão na massa. Muitas vezes a gente fala, não tenho tempo, não me encher as paciências aqui. Gente, vamos aproveitar essa boa onda das crianças, façam elas fazerem pequenas coisinhas, elas se envolvem, elas gostam, inclusive escutam, o que você quer comer hoje? Ah, legal, então eu vou fazer isso. Pode ser alguma coisa não muito nutricionalmente falando, né? Não seria o mais indicado, mas a gente faz também, né? Por exemplo, uma fritura, um pastel, mas quem diz que janta de pastel é janta? Não é uma janta completa. Então, a gente vai procurar colocar outros itens e agregar o pastel, por exemplo, que ela tem ajudado a fazer o pastel, então ela vai ficar mais feliz ainda. Mas ela tem que saber que tem que comer os outros alimentos. Senão, ela vai comer quantos? 3, 4, 5 pastéis? E não vai comer arroz, feijão, salada e nada mais? Então, é esse tipo de coisa. Ó, a gente vai comer isso, mas a gente vai comer outro também. E isso vai se repetindo. E ela vai crescendo com isso. É normal. Não é algo imposto. Ai, agora eu vou comer o meu pastel da feira. Não, é isso. Eu estou na feira comer o pastel, ou dois, né? Às vezes não é um, é dois, mais a caçulinha ainda, depois vai tomar sorvete à tarde. Eu tô podendo. Eu fiz minha lição de casa durante toda a minha rotina alimentar para poder fazer isso? Ou eu só quero isso? Então, é mais ou menos assim que a gente tenta mostrar para as pessoas, o equilíbrio, né? Sim, muito importante. E, doutora, você tocou num ponto importante. Eles gostam de fazer. Eu falo por experiência própria, tenho 2 pequenos aqui. Quando a gente inventa alguma coisa, eles gostam de participar, gostam de colocar a mão na massa ali e ficam aguardando o alimento ficar pronto, né? Então, tem a ver com essa relação que a doutora falou sobre a motivação, sobre o participar, estar fazendo parte, né? Muito bom. Agora, Luciano, imagina se a mãe nunca entra na cozinha. Se tudo que ela traz é de fora. Ou a avó quem faz e às vezes ela nem participa desse processo. Porque a avó estando junto também é uma boa ajuda, né? Mas imagina se não, ela não tem parâmetro. Então, sim, você viu que é importante. Eu tenho 2 aqui. Nossa, que legal. Doutora, nosso papo aqui falando das crianças está muito legal, tá chamando a atenção do pessoal aqui, muito bom. Eu tenho uma pergunta aqui, só para mim não perder ela no feed aqui, tá bom? É da Thaís Alves, né? A Thaís gostaria de saber dicas, tá? Para as pessoas com câncer, em tratamento e também em quarentena. Como se alimentar de maneira que as auxilie. Essa é a questão da Thaís, doutora. Uhum. Olha, a questão do câncer é uma questão, eu vou dizer, um tanto complicada, não pela enfermidade em si, pela doença, pelo problema instalado, mas porque ela é muito diversificada, né? Nós temos diversas fases da pessoa que tem câncer, diversas consequências de acordo com o tratamento que ela está passando, está tendo, o momento em si desse processo. Então, Sim. vai variar muito de acordo com isso. Mas o que a gente percebe, uma vez que as pessoas passam pelo tratamento agressivo, né, elas perdem a capacidade de sentir o paladar, elas têm muito enjoo também. Então, se a gente for para esse lado, é claro que a gente tem uma abordagem totalmente diferente daquela que eu gostaria de falar agora. A que eu gostaria de falar agora, ela se conecta, então, com o sistema imunológico saudável. Então, se eu estou trabalhando para que minhas células de defesa trabalhem na sua potencialidade, eu tenho que ajudá-las de várias maneiras, e uma delas é tirando todos os agressores que possam sobrecarregar o sistema, né? Então, por exemplo, aquilo que eu falei das fibras alimentares, para a pessoa que tem câncer é fundamental. Eu ter uma boa flora intestinal já é minha primeira barreira de força contra agentes que possam me agredir externos, né? E deixando, então, com que a energia se volte para essas células que estão desenvolvendo no corpo de maneira incontrolada, indesejada, né? Então, aí a presença dos antioxidantes é fundamental.
Então, a gente está falando aqui de vitamina A, C, vitamina E, e de alguns compostos bioativos, que são... O composto bioativo é mais ou menos uma vitamina, só que o peso molecular dele é bem menor. Então, são substâncias bem micro mesmo. Então, aí nós temos diversos alimentos que a gente poderia estar incluindo na dieta do indivíduo, que é para combater essas células indesejadas, ou ter condições do sistema imunológico tentar dar uma reviravolta nisso e lutar. Porém, existe uma outra teoria que vai contra essa prática, porque se eu estou alimentando as células do bem, eu posso estar alimentando as células do mal. Então, essa é uma discussão muito grande que nós temos na nutrição. De todas as maneiras, se eu esquecer do aspecto, então se eu vou nutrir a célula do mal, ela vai tomar força. Não, eu ainda sou da opinião que a gente tem que tentar combater. Então, vamos com tudo. Nós temos soldados, então vamos dar condições dos nossos soldados combaterem. Mesmo que o outro se fortaleça, eu também tenho a minha fortaleza. Então, vamos lá. Aí a gente entra com todas as melhor qualidade de carboidrato, frutas, verduras, legumes de maneiras variadas, inclusive temperinhos. Nós temos temperos que são maravilhosos, que contêm compostos bioativos, a gente não deixa de incluí-los. A cúrcuma é um deles, ginseng, como chama aquilo que a gente põe na vitamina detox, que agora me fugiu o nome, oh meu Deus, me fugiu o nome agora. Aquele amarelo também que a gente usa para temperar. O açafrão. Açafrão, que faz parte do temperinho da cúrcuma também. Oh meu Deus, me fugiu o nome daquela raiz que a gente usa para fazer o suco de couve, o suco detox. Gengibre, não, ginseng. De festa junina, como é que eu fui esquecer do gengibre, né? Então, aí a gente potencializa os alimentos que vão fortalecer. Potencializa como? Não deixando faltar. Então, não é dando mais. Não, eu vou dar de maneira constante e regrada. E aqueles alimentos que possam não me favorecer, eu vou tentar eliminar. Farinha branca, gordura do tipo... A gente não entrou nas gorduras, não sei se ainda vai dar tempo, mas gordura do tipo margarina, aquelas gorduras saturadas, hidrogenizadas pela indústria, que são aquelas gorduras que são líquidas, mas eu preciso deixar elas sólidas, viscosas. Então, eu tenho um processo em laboratório que tornam elas bem danosas para o nosso corpo. Então, é alimento industrializado de baixa qualidade, tá? Não estou dizendo que todo alimento industrializado é de baixa qualidade, mas se é feito em grande escala, baixo preço, a gente já desconfia, tá? Então, é uma maneira da gente saber. Então, é isso, Luciano, que eu gostaria de... A Thaís, viu, Thaís? Não sei se eu respondi. Sim, a Thaís pode depois complementar aqui a pergunta, mais uma pergunta bem interessante, né? Muito feliz. A Ronéia também está participando aqui. A Ronéia é professora de natação, personal trainer lá em Ribeirão Preto, e minha irmã. Então, Ronéia, seja bem-vinda aí. A Ronéia está trabalhando lá, né, agora com toda essa questão da quarentena, né, muita coisa mudou, mas está todo mundo tentando se virar, né? E ela veio com essa questão do jejum intermitente, porque muito se fala hoje, né, quando o pessoal fala em emagrecer. Antes da gente entrar na questão da obesidade, até pode ser uma ponte aí para a doutora dar a sua opinião sobre o jejum intermitente, por favor. Tá. Só lembrando que eu queria terminar os grupos de alimentos que a gente vem falando, né, para completar o que é uma alimentação saudável. Mas vamos fazer um parêntese e responder a Ronéia em relação ao jejum intermitente. Eu não sou uma pessoa a favor dessa prática, por conta... Essa mesma pergunta foi feita na minha live passada, não foi para esse público, para esse grupo, mas foi para um outro, e acabei que eu entrei um pouquinho na parte de fisiologia. Eu acho assim, se a gente buscar os estudos que estudaram o jejum, a gente vê que há diversos protocolos. Jejum de 8 horas, de 12 horas, de 16 horas, de 24 horas. Então, cada um é muito diferente um do outro, né? Mas, no final das contas, o consenso entre
os pesquisadores é que quando você faz, só também tem que explicar o que é jejum intermitente para quem está nos escutando. Jejum intermitente é quando eu decido fazer um jejum por um período de tempo longo, então pode ser as 8 horas que nós ficamos descansando, dormindo à noite, mais um período que antecede esse momento do sono e posterior. Então, vamos supor que eu jantei 7 horas da noite e eu só vou comer no outro dia ao meio-dia, tá? Então, esse período que eu fico em jejum, será que ele é benéfico para mim? Metabolicamente, eu acho que ele não é eficiente. Toda vez que você passa horas sem obter o carboidrato, ainda mais se você está em repouso, tudo bem. O seu sistema de produção de energia é diferenciado quando você está em repouso. Mas quando você está em atividade, não, né? E nós vemos que isso pode abaixar um pouquinho o metabolismo e ele apenas reduz a ingestão de 20% do teor calórico total do que um indivíduo poderia ingerir se ele comesse normalmente. Porém, a resposta de você comer de uma vez só, que muitos acabam descontando naquela refeição próxima, né? O que ele não comeu nesse período em jejum. Isso não favorece ao corpo. Eu posso ter uma liberação insulínica excessiva, que me favorece o ganho de peso, e pode ser que eu não consiga ingerir todas as fibras que eu precisaria no dia. Então, se a gente somar os diversos fatores que a gente pode relacionar a essa prática, ela não compensa, no meu ponto de vista. Então, eu não sou a favor. Mas é uma pergunta muito importante, porque é uma prática que está muito em voga atualmente, né? Ela está por aí, as pessoas escutam, uns defendem com unhas e dentes, porque para mim funcionou. Mas o importante mesmo, Luciana, é você aprender a comer, saber os seus limites em cada uma das refeições, quais são os alimentos importantes que deveriam entrar, quais são aqueles que deveriam entrar na nossa rotina alimentar, porém de uma maneira mais cuidada, né? Mais cuidadosa. Então, eu acho que é muito mais importante essa questão do que ficar. Qual é o objetivo de ficar em jejum? É se sentir mais leve? É emagrecer? Qual é? A gente tem que analisar todos esses aspectos, tá? Sim, muito bem. E lembrar, né, que cada pessoa tem o seu biotipo, tem o seu perfil, né? Então, cada um, né, tem uma característica diferente, né? Não só fisiológica, mas dos seus hábitos, dos seus comportamentos, né? Mas eu creio que foi muito bem respondido. Nós estamos aqui também com a participação do Rafael Calazans, nosso amigo Rafael. Um forte abraço, Rafael, que é nosso parceiro do grupo NUPEM, de pesquisa, que é mestre agora. Parabéns, Rafael. O Rafael, ele está fazendo aqui uma relação, né? Ele está preocupado com a questão das pessoas com autismo, né? Aqueles que são mais agitados, né? Então, doutora, qual alimento pode influenciar de maneira positiva nesse quadro, por favor? Eu acho que mais do que influenciar da maneira positiva, é qual alimento que influencia de maneira negativa, né? Que pode realmente ser jogar não a favor, né, dessas crianças, ou das crianças, ou da pessoa que tem o autismo. Isso é um tema muito estudado por alguns pesquisadores, né, que estudam o autismo. Eles verificaram que uma dieta cetogênica, que é aquela baixa em carboidrato, ela é melhor para quem tem autismo, né? Mas eu não sou especialista nisso, eu até não me sinto confortável em debater esse tema, mas sim, já vi vários, já fui a congressos, já assisti palestras, e é isso mesmo, Rafael, existe essa teoria que ela é fortemente sustentada pela ciência de que o excesso de carboidrato, a maneira como ele entra no nosso metabolismo, né? Para a pessoa que tem autismo, pode deixá-la mais agressiva, mais agitada. Então, realmente, uma dieta com baixo teor de carboidrato, onde a fonte de energia ela tem que vir das proteínas e da gordura corporal, ela atua de maneira mais adequada. Agora, explicar
Existem as razões para isso. Eu não vou conseguir fazer isso porque não foge um pouco da minha área de especialidade, mas é isso mesmo, viu, Rafael? Tem uma relação direta que quem tiver interesse em aprofundar mais ou saber mais por conta de algum parente que tem o problema em casa, eu acho que vale a pena a gente ir atrás e saber sim. E também, Luciano, só para a gente seguir a linha de raciocínio que nós iniciamos, eu não sei se tem alguma outra pergunta agora, se eu posso passar para as proteínas. Pode avançar, pode avançar. Eu vou colocando alguns comentários aqui, assim, é mais a participação do pessoal, mas eu vou separando as perguntas depois que a doutora concluir. Proteínas. Então, as proteínas, elas estão presentes, como muitos já sabem, naqueles alimentos de fonte animal, então, carne, os lácteos todos, incluindo iogurtes, queijos, os ovos das galinhas. E quando eu falo em carne, eu não só estou falando de carne vermelha, estou falando de carne das aves, do porco, do peixe, né? E também nós temos uma proteína que vem da fonte vegetal. E aí a gente vai chamar atenção para aquelas que, para se lembrar facilmente, são aquelas que são as bolinhas, né? Ou tem outro formato, mas que lembram os grãos, que são os feijões, diversos tipos de feijão. Grão de bico, lentilha, feijão carioca, rosinha, o preto. Eles são riquíssimos em fibras, em vitaminas e também proteínas, numa menor quantidade em relação à carne, mas sim, e eles jogam um papel fundamental também na proteção da flora intestinal, da qualidade das bactérias que habitam a nossa flora intestinal, e também por conter vitaminas do complexo B e ferro, que são importantes também para o nosso sistema imunológico, pelos processos de obtenção de energia, são fundamentais, não devem faltar. Então, a gente falou da dieta para quem tem câncer, não deve faltar esse grupo de alimentos, que são as proteínas vegetais, né? E puxando por um outro lado também de grupos alimentares, eu vou entrar nas oleaginosas, que são as castanhas, ou por alguns conhecidas como nuts, mas aí já é um termo mais americanizado, para incluir todas aquelas castanhas amendoins, oleaginosas, né? E o próprio nome diz, oleaginosa, ela remete a óleo. Então, são alimentos ricos em óleos e são óleos essenciais, ou seja, são importantes ao ingerir, né? Porque eles têm uma funcionalidade positiva no nosso organismo e contém ômega 3 numa quantidade menor em relação aos peixes, que ainda a gente não conversou sobre os peixes, mas que é fundamental, né? E as fibras, também tem fibra aí, tanto nas oleaginosas como nas leguminosas, que são as bolinhas, como eu bem disse. Então, esse grupo de carnes, feijões e castanhas, que inclui até o amendoim, até aquelas mais populares, ou mais fáceis de serem adquiridas, né? Já que castanha do Pará, castanha do caju, são caras, né? Então a gente não tem elas de modo assim tão corriqueiro diário na nossa alimentação. Para alguns sim, mas para outros não. Elas são importantíssimas fontes de proteína vegetal, fibras e óleo de boa qualidade. Não pode faltar na nossa alimentação. Sementes, semente de girassol, semente de linhaça, tudo que for semente que eu puder colocar na minha salada, no meu preparo, no meu bolo, por que não, né? Então é isso. E as proteínas é fundamental para a estrutura de não só muscular, né? Como muitos relacionam proteína, musculatura, porque sim, é fundamental, mas sim hormônios, células de transportes, né? De substâncias no sangue. Então, é fundamental. Além do ferro, que muitas vezes vem associado a esses alimentos. Então, a gente não pode deixar de consumi-los. Então, recapitulando, a gente começou com os carboidratos, que podem ser os ricos em fibras, e se não forem ricos em fibras, pensar que eu tenho que ter fibras de outras fontes alimentares junto com aquele alimento. Sim. Aí a gente
conversou sobre as frutas e sua funcionalidade, né? Com os elementos funcionais e fibras, né? E vegetais, tanto crus como cozidos. Aí a gente passa para as carnes e os feijões, como complemento das oleaginosas. E aí a gente fecha nossa alimentação saudável, de maneira assim completa. E a gente não falou muito dos lácteos, mas esse não pode ficar de fora. Principalmente agora na quarentena, que nós temos um momento aí de ansiedade aguçado, né? A gente não pode sair, não pode fazer muita coisa, mas dá uma vontade de comer coisinhas diferentes, aí você começa a comer... É tentador, né? Tentador, né? É tentador, porque você está em casa. A comida está na geladeira ou no armário. Sim. Ou em cima da pia, se você fez um bom bolo, alguma coisa, algum preparado assim. Então, o que vai acontecer? A gente belisca aqui e pega ali, coisa que normalmente, pela correria do dia a dia, a gente talvez não faça, né? Então, o leite, os lácteos em si, a fermentação do lácteo, ela favorece a acalmar essa nossa ansiedade. Então, eu não tenho como deixar de fora os lácteos, que, além disso, é um grande elemento proteico, proteína de melhor qualidade, e contém o cálcio, um tipo de cálcio de melhor absorção que nós temos, né? Presente, porque eu tenho cálcio também nos vegetais, mas a capacidade de absorção é muito reduzida em relação aos lácteos. E a gente sabe que o consumo de cálcio tem que ser diário, assim como o de ferro. Então, a gente está de olho nesses itens, assim como os ômegas, né? O tipo de óleo que contém ômega, que é um excelente anti-inflamatório. Então, se eu estou pensando em sistema imunológico, devido ao Covid, devido ao câncer, eu preciso do ômega 3. E mais um item que a gente não pode deixar de falar, uma vez falando em ômega 3, é uma vitamina que ela é absorvida no meio gorduroso, por isso que eu lembrei dela agora, uma vez falando em ômega 3, que é a vitamina D. A vitamina D, ela age no corpo como se fosse um hormônio. Então, você sabe que problema de tireoide, quem não tem a produção do hormônio da tireoide, tem que tomar o hormônio, né? Que vem de fora, né? Ou seja, Sim. Você vai tomar um remédio para repor esse hormônio. Se você não tomar... T4, aquela linha, né? Sim. Exatamente. Você vai ter diversos problemas metabólicos se você não tiver esse tipo de hormônio. E a falta da vitamina D também pode ocasionar diversos problemas. Então, não pode ficar de fora. E o melhor alimento que contém vitamina D em grandes quantidades, de novo, junto com o ômega 3, é o peixe. Então, pode ser... Pode até... Ó, o atum hoje tá caro, hein? R$8 a latinha, eu acho caro. Ainda mais aqui em casa que o povo come bastante. Mas a sardinha é mais barato e tem o mesmo efeito. Isso pensando em praticidade, porque muitos moram longe do mar e não vai ter o peixe de maneira tão fresca, com bom preço, fácil, né? Aqui em Campinas ainda você encontra, mas eu não sei aí pelo interior, né? Talvez peixe de rio, né? A gente pode ter o peixe de rio também. Mas os peixes que concentram maior quantidade de ômega 3 realmente são os peixes do mar e, de preferência, aqueles de águas profundas que a gente não vai ter aqui. Mas, a não ser que importe, né? Aí o preço vai lá em cima mesmo. Mas nós temos opções. Então, fica aí a dica. Perfeito. E para lembrar também onde tem ômega 3, que a gente nunca imagina que tem, são nas oleaginosas, nas castanhas, em menor quantidade, mas contribui. Se todo dia a gente comer um pouquinho, está super bem-vindo, é super bem-vindo. E também alguns vegetais verdes escuros. Né? Tem uma folhinha que é difícil de comer, né? A gente coloca no meio da comida, ninguém vê. Acho que é tempero, que é o Ora Pronóbulis. Então, se a gente puder a esse tipo, né, de planta, de vegetal,
ele é super bem-vinda. Contém quantidades pequenas, mas contém. Né? O que tem mesmo são os peixes, aí não tem conversa. Mas a gente podia fazer um apanhadão todos os dias um pouquinho, e aí a gente tem uma boa qualidade alimentar. Sim, Então, com isso, eu finalizo a linha do pensamento da alimentação saudável, né? Que foi a primeira questão que nós iniciamos. Sim, perfeito, doutora. E nessa questão da vitamina D, é importante lembrar, né, a questão de tomar aquele solzinho logo pela manhã, né, porque a vitamina D tem a relação, né, com o sol, né, é importante, as crianças também. Eu estou pensando aqui no mastigar e no absorver, e você realmente falou num ponto fundamental. Por mais que a gente viva aqui, né, no nosso país ensolarado, muitas vezes a gente não tem tempo de sair e tomar um sol, né? É mais agora, né, nesse período aí, né? Olha, eu ainda sou privilegiada, eu moro num lugar que eu consigo ainda sair, porque ele é bem afastado de tudo, eu tenho uma sacada boa, eu consigo realmente pegar um pouco de luz. Mas eu mesmo não saio para pegar essa luz, hein? Olha só, a gente tem que se educar mesmo, né? Porque a gente se envolve com o trabalho, com o dia a dia e acaba deixando, mas é muito importante. Então, quem puder, quem estiver num ambiente que permita, né, fazer uma caminhada, receber esse sol, é muito importante. Atividade física, né, Luciano? Atividade física é muito também. Importante. Com certeza. Então, nessa linha, né, então a gente falou dos alimentos saudáveis, falamos sobre o sistema imunológico, o pessoal participou aqui na linha de alimentos aí para doenças crônicas, o Rafael contribuiu também com a questão do autismo, então é toda essa temática que a gente está debatendo, né, tem uma questão que hoje é um problema, hoje de saúde pública, não a nível mundial, né, no Brasil, que é o sobrepeso e a obesidade. Como o nosso tema tem essa relação, né, com a quarentena, doutora, de que maneira, né, porque às vezes as pessoas não entendem, né, isso, né, como que o sobrepeso e a obesidade, ele podem complicar ainda mais numa possível contaminação aí do Covid. Eu gosto de dar um exemplo que eu não sei se o pessoal vai entender, mas é para tornar isso mais prático, tá? A gente fala que quando a gente nasce, por mais que uns nascem mais gordinhos que outros, né? A gente nasce com perfil corporal X. E se a gente não manter essa linearidade conforme a gente vai crescendo em relação à gordura, ou seja, se eu tenho estímulos externos alimentares que contribuem para um aumento excessivo da minha massa gorda, o meu sistema imunológico vai reconhecer aquele tecido como algo indesejado, certo? Então, é como se fosse um vírus, uma bactéria, que entra no meu organismo, é detectada a presença de agressores ou de invasores, e eu tenho uma resposta imunológica. Agora, eu posso ter uma resposta parecida, não vou falar que é igual, não é, mas é parecida, e gera um descontrole interno muito grande se eu tenho um excesso de tecido gorduroso no meu corpo. Ou seja, eu vou ter atração de células de defesa para esse tecido, e o processo das minhas células de defesa tentando atacar aquele tecido é um descontrole químico brutal, vou dizer assim, vou usar essa palavra. Ele é muito severo. Aí nós temos condições de desenvolver doenças crônicas, do tipo artrite, pressão alta, dislipidemia. Muita gente fala, nossa, meu colesterol é endógeno, eu nem como muita carne, eu nem tenho aqueles alimentos que são fonte do colesterol, e eu tenho colesterol alto, que eu acho que é endógeno. Não é endógeno. Às vezes a pessoa está com sobrepeso e não consegue equilibrar os níveis de gordura no sangue, tá? Então, é muito importante você entender
que o tecido excessivo, gordo, excessivo no corpo, ou seja, uma pessoa que está com sobrepeso devido à gordura, ela pode ter uma série de complicações de doenças crônicas, diabetes, né? Eu falei agora, um deles pode ser o diabetes, até câncer, viu, Luciano? A gente, uma forma mais severa, mas até o câncer. E uma menor eficiência caso eu venha contrair o Covid, por exemplo. Se eu tenho meu sistema imunológico atuando em defesa do meu corpo contra o meu corpo, eu tenho ele muito ativado. E ele já está voltado para aquela atividade. Aí entra um agressor, eu tenho menor condição de combater aquele agressor. Por isso que, por mais bem que eu coma e tenha todos os alimentos funcionais que atuam no meu sistema imunológico, se eu não cuidar de outras variáveis, pode ser que apenas a alimentação não seja suficiente. Por isso, a gente volta lá no início da nossa conversa, quando antes de falar da alimentação, eu falei, segurando aí que a gente vai falar dos alimentos. Mas os hábitos, as práticas de rotina de vida, falta de atividade física, sobrepeso, tabagismo, falta de sono, estresse, contribuem enormemente para um sistema imunológico bem debilitado, debilita, né? Puxa demais a função dele. Então, aí é quando a gente tem que tomar esse cuidado. Essa é a relação que nós fazemos. Quando a gente diz, o obeso está inflamado, ele está inflamado porque o sistema imunológico dele está ativado contra ele mesmo. E a perda de peso já melhora diversos parâmetros bioquímicos, que são aqueles que a gente dosa no laboratório, né? Então, os parâmetros de... É que muitos dos parâmetros bioquímicos a gente chega a não analisar no laboratório. A gente vai em busca das doenças já instaladas, mas a gente não quer saber se o sistema imunológico está atuando. Eu tenho condição de verificar isso também, através das citocinas. Mas a gente nem chega, né, a esse ponto. A gente já vê o problema instalado e tenta, então, de uma maneira ou de outra, corrigir o problema. O que a gente vê muito? Se o indivíduo vai ao médico porque ele está com algum desconforto, né, tem alguma queixa, o médico tem que dar uma resposta imediata e ele vai entrar com o medicamento. Já a nutrição vai tentar buscar isso de outra forma. Vamos perder peso, primeira coisa. Até o médico falou, você tem que perder peso, mas não fala como. Até uns falam, tá aqui a dieta, vai fazer a dieta. Mas não é, a alimentação é muito mais do que comer, botar alimento para dentro. Eu posso fazer jejum intermitente, eu posso fazer a dieta, as 1000 dietas que existem por aí. Se eu não aprender a comer de maneira que eu consiga manter isso por muito tempo, eu vou ter um retrocesso. Então, a pessoa tem que entender que a perda de peso, ela é lenta, não é para ser rápido. Ninguém quer que você mude de um dia para a noite, a não ser quando você tem um problema agudo instalado, aí vai entrar medicamento, vai entrar tudo, mas se realmente você não quer voltar a ter o problema ou gerar outros problemas, a pessoa tem que entender que daquele jeito que ela está vivendo não dá para ser. Então, ela vai ter que mudar. Sim, perfeito. E aí a gente precisa da reeducação alimentar, precisa da atividade física e precisa disso que a professora falou, né, que é um aporte também psicológico, né, para trabalhar também esse lado dele, da motivação, de outros problemas que possam haver. Perfeito, doutora, muito bom. Quero aproveitar. Se valer a dica, eu gosto de música e eu não sei tocar, não sei cantar, não sei fazer nada. Eu sou uma em relação à música, mas música faz um bem tremendo. Nossa, a música é perfeita, alivia, te leva para outro. Eu gosto muito de música, eu brinco, arranho um pouquinho do violão, eu gosto muito e é aquele momento assim para você sair do barulho, sair da correria, relaxar, né, e voltando devagar. Muito boa dica. Aproveitando esse momento que a gente tem um grupo bom aqui, doutor, e também a gente já está aí caminhando para 1h10 de live, né? Quando o assunto é muito legal, muito produtivo, a gente nem vê a hora passar, né? Olha que coisa.
Mas eu só queria aproveitar, então, que a gente tem um grupo bom aqui, participando, e reforçar sobre a importância desse trabalho de pesquisa que nós estamos inseridos, né? Eu, você, doutor, e mais o grupo do NUPEM, sobre a coordenação da nossa doutora Ruth, né? Que é um projeto de pesquisa, que é o projeto Bem-Estar, que tem como objetivo, doutor, você pode também contribuir, levantar informações dentro da cidade, informações diversas sobre alimentação, que a gente está falando agora, sobre atividade física, sobre as questões de doenças crônicas, sobre os hábitos ali de vida da pessoa, que de modo geral, na população, vai servir de informações, de munição, para que a gente possa dar uma devolutiva para esses municípios e trabalhar a questão das políticas públicas, que pode ser revertida em benefício para a própria população. Então é importante que o maior número de pessoas, e a gente tem pessoas aqui de Bofete, de Santa Rita, de Campinas, mas a gente tem pessoas aqui das cidades participantes e que essas pessoas possam responder o questionário. Eu vou deixar o link aqui, eu vou deixar o link aqui agora, e que eles possam também compartilhar com os familiares, com os amigos, com os grupos, e assim a gente vai conseguir uma amostragem grande, né, favorecendo o quê? Uma melhor leitura do cenário que esse município se encontra, para que depois a gente possa estar contribuindo, como essa ação da live que a gente está hoje aqui, que é uma ação relacionada com o projeto de bem-estar, como a cartilha que a gente está desenvolvendo, como outras ações aí que o grupo todo está trabalhando aí para poder ajudar a contribuir, né, doutor? Qual que é a sua opinião também? Eu vou aqui, eu quero ver a sua opinião e eu vou colocar o link aqui do lado e depois eu vou deixar o link também nas outras mídias sociais para onde será transmitida essa live. Eu acho que você disse tudo, né, Luciano? Mas eu vou deixar minha opinião, sim, já que você perguntou. A opinião que eu tenho a dar a respeito desse tipo de questionário é um questionário que vai tomar algum tempo do indivíduo, talvez 10, 15 minutos. Quanto tempo leva? Sim, 10 minutos. 5, 10 minutos, para a gente ter um levantamento das informações do que as pessoas estão vivenciando atualmente com o Covid. A intenção é que eu pudesse contribuir com a parte da nutrição, e o que a gente tentou identificar nesse questionário em relação à alimentação é se as pessoas estão tendo acesso ao alimento, né? A gente falou aqui de alguns excessos, de ganhar peso com a quarentena e ficar preocupado com o tipo de alimentação. Ainda bem que a gente tem esse tipo de preocupação, porque tem gente que não tem o que comer ou depende de doações. E dependendo de doações é muito ruim, né? Para a pessoa, no psicológico dela, e também ela vai comer o que a cesta básica vai poder, né? Às vezes não, às vezes a gente tem até cestas básicas que vêm com alimentos perecíveis, né, em algumas localidades. Então é isso, como a gente está abrangendo todo tipo de população com essa live, é importante a gente identificar, eu estou tendo alimento? Eu estou comendo de acordo? Não estou comendo? E aí, e com isso a gente contribuir na parte da nutrição, mas tem a parte da atividade física. A gente tem diversos estudos que já verificou que o tempo de inatividade física aumenta drasticamente o risco de mortalidade por doenças cardiovasculares. Então, se a pessoa fala, mas eu não posso sair porque onde eu moro não é um risco, né, para contrair o vírus. Então, realmente é um risco. Mas o que eu posso fazer dentro da minha casa? Tudo bem, eu posso fazer atividade na minha casa, mas qual é a minha motivação para fazer atividade física na minha casa? Né? Então tem que ser alguma coisa muito lúdica, muito bacana de ser trabalhada, e a gente tinha essa intenção primeiramente, né? Identificar os riscos psicológicos, os riscos de inatividade física e de má alimentação, para poder dar uma resposta para a população, e não só para a população, como você bem disse, para as políticas públicas, né, de atenção à saúde das pessoas, para que elas adoeçam menos e tragam menos problema para o sistema de saúde, que a gente sabe que é sobrecarregado, demanda muito investimento. Então, se a gente puder aliviar o sistema de saúde, né? Então, era essa a nossa intenção, e continua sendo, se Deus quiser.
Vamos conseguir, esse é o objetivo. Então, o link da pesquisa está aqui, depois a gente vai reforçando, né? Eu tenho mais uma pergunta aqui, deixa eu localizá-la aqui. A Regiane que está chegando. Cheguei. A Regiane Pricoli, viu? Mandou um abraço para você, agradecendo aqui também. Obrigado, Regiane, lá. Muito bom. Deixa eu localizar a pergunta aqui. Então, a pergunta da Ronéia novamente, né? Ela agradeceu pela questão sobre o jejum intermitente e ela também queria saber, ela está dizendo que a proteína ajuda na hipertrofia muscular. Sim, é um dos fatores importantíssimos aí. Mas tem pessoas que abusam, por exemplo, do uso dos ovos, né? Que acabou sendo um símbolo, né? Quando fala proteína, já pensa no ovo, né? Qual que é a sua opinião, doutor, sobre isso? Roneia, você me perguntou algo relacionado ao tema que eu adoro falar, hein? Segura. Tem aí, ó. Essa resposta. Não, para responder aquela pergunta é o seguinte: se a gente abusa de proteína animal, provavelmente a gente vai aumentar o teor de gordura pela ingestão desses alimentos que, além de proteico, eles levam uma carga de gordura. E geralmente a carga de gordura é do tipo saturada. Apesar que nós temos o peixe, que tem os ômegas, né? Nós temos o porco, que tem a gordura monoinsaturada, mas a gente tem também o colesterol, as gorduras saturadas, muito presentes na proteína da carne vermelha, né? E então, assim, se eu pensar no meu indivíduo que está treinando e buscando hipertrofia, eu já sei, através de estudos que datam lá dos anos 90, ninguém mais fica estudando isso, porque eles já chegaram num consenso muito avançado já a questão de quanta proteína eu dou para o indivíduo que treina, né? Então, nós temos uma capacidade de trabalhar proteína até 2 gramas, em algumas situações, 2,5 gramas por quilo peso. Tá? Então, eu trabalho pensando quem é o indivíduo que está na minha frente, que tipo de exercício ele faz. Dependendo do exercício, ele vai precisar chegar lá nas 2 gramas, e dependendo do exercício, ele vai ficar em 1,5 gramas e já está super bem, né? E aí eu vou ver, ele está acima do peso ou ele está dentro da minha composição corporal? É a outra questão. Será que ele pesa, ele tem um IMC que representa uma obesidade, mas ele não tem nada de gordura, ele é sequinho. O problema não é problema, mas a questão é que ele tem muito músculo, né? Então, como é que eu vou trabalhar? Vou trabalhar se ele tem a composição correta e se realmente ele tem essa composição de músculo. Então, eu vou trabalhar gramas de proteína por quilo peso. Então, uma vez que eu determinei que ele pesa 100 quilos, mas ele é forte e grande, e faz um treino de força, eu vou trabalhar 2 gramas por 100 quilos. Então, vou ter 200 gramas de proteína. Quantas proteínas um ovo só me dá? Vamos pensar. Alguém sabe? Alguém arrisca? Eu vou pesquisar na internet aqui. Um ovo, quantas proteínas? 6, 7. Sendo que a de alto valor biológico, que é aquela mais completa, ela está na gema, e a gema tem metade disso, né? Porque a outra metade está na clara, que a clara tem albumina. Albumina pura aí, quase. De alto valor biológico está na gema. Se eu preciso, pensando só em ovo, né? O indivíduo precisa de 200 gramas de proteína. Eu consigo dar através de ovos? Não dá. Vai explodir o colesterol. Então, eu vou dar a carne, eu vou tentar dar peixe também, né? O duro é ter um peixe aqui onde a gente mora, mas a gente procura dar peixe. Por quê? Porque tem uma boa gordura, dependendo do peixe, eu tenho um teor de proteína muito elevado, porque é um peixe mais magro, então consigo fornecer mais gramas, né, de proteína. Eu vou dar feijão, eu vou dar cereal integral, que tem proteína também, pouquinho, mas eu vou somando e eu chego. Agora, se eu não conseguir chegar, porque se eu der tudo em alimentação, o valor calórico dele explode, vai lá para cima por conta da gordura, aí eu posso pensar numa tática suplementar, que aí eu isolo a proteína e dou para ele. Só que essa proteína isolada não tem vitamina D,
não tem complexo B, entendeu? Não tem o ferro. Então, eu tenho que pensar e estudar em cada caso. Quando o indivíduo chega para mim e fala que come 10 ovos, não dá, né? É muito ovo. E depois, quem aguenta ficar perto do indivíduo que come 10 ovos? Sim, Então, tem razão. E por aí, ó, eu falei em 4 minutos, hein? Porque eu olhei aqui no meu relógio, era 5h15 quando eu comecei a falar disso. Mas a gente tem pano pra manga, hein? Tem. Doutora, a gente está caminhando para o nosso final da live, né? O assunto uma coisa vai levando a outra, né? E aí, mas você tem conseguido aí relacionar muito bem aí todas as questões. A gente falou também aqui do nosso projeto sobre a pesquisa, deixou o link, depois a gente vai compartilhar esse link também quando ele for para o YouTube, no Instagram, tá? E pedindo, solicitando mais uma vez aí que as pessoas preencham um questionário, que é simples, como a doutora diz, extremamente confidencial, não precisa colocar nome, documento, não precisa se identificar. Respondeu, o questionário é auto-aplicável, na medida que você responde, já traz outra pergunta, questões pessoais do dia a dia, né? Se está tomando algum medicamento, se tem ido ao médico, se apresentou algum sintoma da Covid, nesse período de isolamento. Então, são questões ali pessoais, você responde e envia, pronto. Né? Já deu a sua contribuição. É só isso, tá? Bom, a gente está caminhando para o final da nossa live. Doutora, eu quero agradecer mais uma vez aqui a todos que estão participando. Para a gente encerrar, se você me permite, tem uma questão assim, né? A doutora até tocou num ponto muito importante, que ao mesmo tempo que a gente tem que fazer uma alimentação variada, escolher os alimentos, buscar, né, os alimentos, uma alimentação saudável, mas também a gente sabe que o Brasil hoje enfrenta um sério problema aí, tem muitas pessoas hoje que nem tem, né, o que comer, né? E para essas pessoas, doutora, que estão em casa, que estão com dificuldade, que dispõem pouco alimento, né? Com esse pouco alimento que a gente tem em casa, às vezes tem ali um arroz apenas, né? Uma farinha. É, como que ele pode conseguir obter desse pouco alimento os nutrientes, as calorias necessárias? O que me remete um pouco se eu tenho pouco recurso, o que eu priorizo, né? Perfeito. Eu acho que, por sorte, nossa cultura, ela, ela gira em torno do arroz e feijão, né? A cultura alimentar, eu digo. Se eu puder opinar, se eu puder escolher entre diversos alimentos, eu realmente teria que pensar não pela palatabilidade ou se gera gases, se não gera gases, e sim pela funcionalidade, né? Pela presença de proteína, fibra, calorias, vitaminas e minerais. Eu priorizo o arroz e feijão. Não tem igual. Não tem igual. Nenhum lugar do mundo acho que tem uma combinação tão perfeita assim, né? É, perfeita, eu não quero falar em perfeição, mas tão próxima ao que, se eu comer isso, eu acho que eu vou adiante por um longo tempo. E aí procurar, então, se possível, né, alguma fruta, fonte de vitamina C, então a laranja, que seria minimamente o que a gente tem, assim, com bastante acesso, um valor não exorbitante, em alguns lugares sim, mas a gente procura aqueles que não, sempre tem uma feirinha, tem os baldinhos, né? E se a gente pensar em fazer doações ou pensar na alimentação do indivíduo, eu fecharia em arroz, feijão, laranja, ovo, e se possível, uma alface, um tomate, um repolho. Aí a gente vai abrindo. Para as crianças, fundamental, proteína, cálcio, porque elas estão em processo de crescimento, então não é momento de faltar o cálcio. Então, leite, ademais do arroz e feijão, leite. E se não tiver a carne animal, mesmo
porque a carne animal ela é mais cara e não tão cara se ela for de baixa qualidade. E se for baixa qualidade, ela tem um teor proteico muito pequeno e um teor de gordura muito elevado. Então, aí eu daria prioridade ao ovo, que tem o mesmo tipo de proteína que a carne, de alto valor biológico. Então, eu acho que eu fecharia nesse sentido. Perfeito, doutora, muito bom. Doutora, nós estamos acabando, tá? E nós estamos aqui com a participação do Moisés. Meu sogro é uma pessoa muito ativa, e ele fez uma questão aqui também, né? Onde muitas pessoas, no café da manhã, né, comem em média 10 ovos mexidos, tem a mesma proteína, o ovo mexido, né, o cozido. Doutora, pode dar uma contribuição aqui sobre essa questão? Um abraço. Com o aquecimento, você não tem a perda da proteína, a não ser que você queime ela. Aí você desnatura, é o que a gente chama de desnaturar a proteína, ou seja, matar ela, né? Mas com a temperatura do cozimento, se você não chegar a queimar, então não tem problema, é a mesma proteína, de acordo com a preparação. A única diferença que pode ocorrer, se você faz um ovo cozido, você come tudo, né? Você só deixa a casca. Quando você faz um ovo mexido, você perde na panela, perde mesmo. E aí a gente vai deixar lá para a panela aquilo que fica incrustado ali, que você não consegue tirar. É a única, se for pensar assim, ó, pau a pau ali, né? Mas se não tem problema nenhum. Agora, comer 8 ovos já extrapola a quantidade de colesterol que a gente deveria ingerir através da alimentação, que gira em torno de 300 miligramas. Um ovo ele pode chegar a ter 180 miligramas de colesterol. Então, você veja aí, quanto 10 ovos não vão 1.800 miligramas. Quantas vezes não vai passar aquela quantidade de 300? Mas, na verdade, a gente acaba consumindo mais do que 300 miligramas fácil no dia de colesterol, estou dizendo. Um corpo são sabe trabalhar esse excesso. Um corpo que tem o sobrepeso não consegue. E aí, quando ele começa a desenvolver os problemas de deslipidemia. Importante. Colesterol e triglicéridos. Doutora, olha, muito legal. Eu coloquei aqui essa pergunta aqui, essa participação da Thaís, porque aqui tem bem-estar@nupen.org, que é o e-mail do Nupen, porque é provável que possam surgir outras questões a partir da live e o pessoal pode estar enviando as perguntas, doutora. Pode. Perfeito. Sem problema. Muito bom. Então tá aí, pessoal. Olha, quem quiser fazer alguma pergunta, a live tem um tempo, né, limitado, né, doutora? A gente tentou aqui nesse tempo aqui juntar todas as informações. Nós tivemos uma participação muito legal do pessoal aqui, inclusive com perguntas, tá? Então, doutora, nós temos aí 2 minutos para encerrar. Eu gostaria que você fizesse, então, as considerações finais, viu? E muito obrigado desde já. Não, eu só tenho que agradecer, não vou falar mais não, o pessoal já está querendo um cafezinho da tarde, né? Já chegou. Um cafezinho da tarde, boa. E sugestão de nutricionista, comer a cada 3, 4 horas, assim que o açúcar já vai caindo na corrente sanguínea, que é quando a gente vai sentindo falta, é quando a gente procura manter os níveis de açúcar no sangue. Só que é para manter os níveis adequados, não é para mandar lá para as alturas e ganhar peso com isso, viu, pessoal? Sim, então, sim, é importante comer café da manhã, almoço e janta, da maneira como eu sugeri aqui, e entre os intervalos dessas refeições, para quem tiver fome, é uma ótima opção as frutas, as oleaginosas, para quem puder comprar, ou então, se a gente for comer um bolinho da tarde, que esse bolo não seja um bolo de festa, cheio de gorduras e chocolate, nada disso, que seja um bolo simples, se possível a gente coloca farinha de aveia, que não é caro, é um produto super acessível, a gente coloca as frutas, cenoura, banana, reduz o teor de açúcar do bolo, sim, o pessoal vai me xingar, porque já falar, lá vem a maluca as alterações das receitas. Mas no dia a dia, a gente tem que fazer essas adequações, comprar menos na rua, desembalar menos
as embalagens, né? Ou seja, comprar menos no supermercado e fazer mais em casa. Perfeito. Então, eu finalizo dessa maneira e agradecendo a todos que estiveram aqui acompanhando. Para mim é um prazer e ter pessoas que nos escutem, então é um prazer imenso. Eu fico muito feliz de poder compartilhar com todo mundo um pouquinho da nutrição que a Unimap, né, me proporcionou e a vida também. Muito obrigado, Malu. Muito obrigado a toda a equipe do NUPEM. Lembrando que nós teremos outras lives com outros temas, né? Nós vamos trazer a questão da atividade física, você bem citou. Vamos falar também de atividade para as crianças. Então, toda essa programação vai estar no site do NUPEM e na fanpage também. Aí lá vai ter a programação das próximas lives, tá? Nosso tempo esgotou, infelizmente, mas muito obrigado, doutora. Obrigado a todos vocês aqui que participaram, que estiveram nessa tarde aqui conosco, viu? Eu queria, não sei se essa pessoa está online hoje, mas eu queria mandar um oi para minha mãe. Pode? Pode, a minha mãe está aqui também, viu? Aproveito também aqui, antes que o Facebook já dê um pause aqui na nossa transmissão, aqui que está terminando. Vai lá, fala para sua mãe. Então, para o meu pai não ficar com ciúmes, para o meu pai também, tá bom? Um beijo, muito obrigado, viu? A Rejane também está aqui, dando os parabéns. Muito obrigado, viu, Rejane? Obrigado a todos, né? E obrigado aí a nossa doutora, nossa coordenadora, nossa líder aí, a Ruth, né? Que não tem palavras para dizer o quanto essa pessoa é importante, o quanto ela se preocupa com os outros, né? Se nós tivéssemos aí... Se não fosse ela, a gente não estaria aqui hoje. Não estaria aqui, tivesse né? Multiplicasse as Ruths aí, esse país, esse mundo seria bem melhor, né? Mas, olha, mais uma vez, muito obrigado, pessoal. Tenham todos aí uma boa tarde, uma boa noite, né? Que já estamos chegando aí ao anoitecer. Tenha um bom final de semana também. Envie suas perguntas que a doutora se colocou à disposição aqui para responder lá no e-mail. Obrigado aí a toda a equipe do NUPEM. Um forte abraço. Até a próxima, então, pessoal. Obrigado, viu? Uma boa tarde. Valeu, Manu. Valeu. Até. Tchau, tchau. Tchau.